Olá, amigos da CJE TV. Meu nome é Tawane Barra e esta entrevista integra a série especial Cientista no Brasil, da CJE TV. E tem como convidada a professora Liede Bernucci. Liede é a primeira diretora mulher da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o mesmo lugar onde se graduou em Engenharia Civil. Fez mestrado em Engenharia Geotécnica com especialização na Suíça. Realizou seu doutorado sanduíche em Engenharia de Transportes pela USP, com bolsa FAPESP, para estudar na mesma instituição na Suíça. Realizou sua livre docência na Escola Politécnica em 2001. E, em 2006, tornou-se professora titular da casa. Foi chefe do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica entre 2007 e 2014. Foi eleita como a primeira vice-diretora mulher da Poli também em 2014. Em 2018, foi eleita como diretora da faculdade, sendo a primeira mulher a assumir o cargo em 124 anos de história. Liede coordena projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento, agências e por empresas públicas e privadas. Já publicou mais de 200 trabalhos. Em 2007, foi coordenadora da Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível. Em 2016, foi a primeira mulher a ser escolhida como professora do ano pela Associação dos Engenheiros Politécnicos, AEP, além de ter sido a primeira professora titular do curso de Engenharia de Transportes da Poli-USP. Liede, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço esse convite muito honroso. Professora, você é a primeira diretora mulher da Escola Politécnica da USP. Como é ocupar esse cargo na escola em que foi docente por tantos anos? Olha, na verdade, para mim era um grande desafio e eu não, apesar de ter sido chefe de departamento e vice-diretora, eu não sabia o que eu iria encontrar. O que eu encontrei foi um apoio enorme das professoras, das funcionárias e das alunas. As mulheres politécnicas estavam muito felizes com a minha eleição, e isso me fortaleceu muito para esse cargo. Eu posso dizer que os meus colegas me respeitam, e para mim é sempre uma grata surpresa entender que o mundo está evoluindo. Apesar de eu ser a primeira mulher a exercer a diretoria, eu tenho o respeito dos meus pares, e isso é muito bom. Eu acho que ser mulher ou não para exercer essa função, na minha concepção, não faz muita diferença. Talvez no dia a dia, talvez num assunto pessoal que alguém traga, talvez tenha alguma diferença. Eu não sei avaliar. Eu acho que essa avaliação deve ser feita após a minha saída, e as pessoas podem, então, comparar se isso fez diferença ou não. Eu acho que, no todo, não é isso. Eu acho que as pessoas que ocupam um cargo de direção têm que estar preocupadas em ouvir as pessoas, entender as demandas e lutar sempre pela diversidade e pela tolerância em todos os seus momentos. Você já publicou mais de 200 trabalhos, orientou diversas pesquisas, acumula títulos acadêmicos e formou centenas de alunos. A pesquisa sempre está atrelada ao ensino? No meu caso, sim. Né? Como estamos numa universidade que nós chamamos de pesquisa, o importante é dizer que a pesquisa ela faz o ambiente ser um ambiente de ponta, da ciência de ponta, do conhecimento, da tecnologia de ponta, da inovação. E nesse ambiente frutífero de pesquisa tem um ensino. Não é que o ensino seja menor, de maneira alguma, de maneira alguma. Na escola politécnica, o ensino é levado muito a sério. Mas esse ensino, sendo dado num ambiente que se está se fazendo conhecimento e desenvolvendo tecnologia e inovação, isso passa para o ensino. Ou seja, o ensino é enriquecido pela pesquisa. Liede, sua principal atuação sempre foi como professora da Poli. Já teve vontade de se arriscar em outros lugares, áreas e atividades? Quais? Olha,
eu sempre tenho vontade de fazer coisas diferentes. Então, quem olha a minha carreira pode imaginar, puxa, ela sempre esteve no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Sempre estive no mesmo lugar, mas nunca fazendo a mesma coisa. Então, pode-se dizer, puxa, você dá aula há quase 35 anos e deu já 70 vezes a mesma matéria, até mais, porque eu dou para grupos diferentes a mesma matéria, no mesmo semestre. Mas, assim, todo semestre eu faço alguma mudança no meu curso de graduação. Todo semestre eu mudo os slides, eu atualizo com alguma coisa. Então, para mim, nunca é repetitivo. Eu nunca entro numa aula sem ter preparado essa aula, mesmo dominando aquele assunto. Eu acho que é bom para mim, é bom para os alunos e deve ser assim. Os meus desafios são projetos de pesquisa que não se repetem, eles são diferentes. Então, eu tenho desafios diferentes. Eu tenho uma atuação na prática da engenharia também quando sou demandada. Então, quando eu sou demandada, não só os projetos de pesquisa são diferentes, mas existem trabalhos que a gente faz que são da prática da engenharia. Então, isso me atualiza, me coloca em contato com a engenharia, com as empresas, com os órgãos públicos, com as instituições e outras instituições também de pesquisa e de ensino. Então, eu acredito assim que a minha vida, ela sempre me guarda surpresas. Eu acho que a gente é responsável por isso. Então, a vida só se torna monótona se você deixar que ela seja monótona, né? Então, você pode estar no mesmo local de trabalho por décadas. Você é responsável por tornar esse trabalho diferente. Professora, você também coordenou a Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustível. A instituição incentiva o desenvolvimento da indústria do petróleo, gás e derivados, tornando o setor mais competitivo, sustentável e gerando benefícios para a sociedade. Como foi trabalhar junto com outros setores? Bom, foi um grande prazer. Eu já era membro daquela comissão e ser eleita coordenadora foi um grande prazer nessa época, poder coordenar uma comissão de praticamente 40 pessoas, representantes não só dos isentos, como a gente chama, que são as universidades e institutos de pesquisa, mas do setor produtivo, tanto daqueles que produzem os derivados, como aqueles que comercializam os derivados e aqueles que compram os derivados de petróleo, como o asfalto, para as obras. Então, foi um exercício muito interessante de poder conjugar interesses diferentes, mas que a gente pudesse chegar sempre a um denominador comum, a algo que a gente pudesse entender os diferentes interesses, mas conjugá-los de forma que todo mundo ficasse satisfeito, sempre procurando sempre que possível, a unanimidade. Quando não fosse possível, pelo menos uma grande maioria satisfeita. A Escola Politécnica realiza pesquisas em diversas áreas da engenharia e tem um forte incentivo para a participação de alunos. Como a senhora analisa a atual situação referente ao investimento na ciência, especialmente na CAPES e CNPq? O investimento na ciência está sofrendo um ataque nesses últimos tempos, o que é muito triste, porque a sociedade que não entende que a gente precisa de ciência é uma sociedade muito atrasada. Não há, quando nós olhamos a relação dos países desenvolvidos e com riquezas, e principalmente as riquezas bem distribuídas, vocês vão ver que a ciência teve apoio, sempre teve apoio e tem atualmente um grande apoio. Ciência, quando eu falo em ciência, eu estou falando de uma maneira geral, ciência, tecnologia e inovação. Sem esse apoio, você descontinua algumas pesquisas.
Ou seja, a universidade e os laboratórios, as unidades, elas não têm recursos que possam garantir, em médio e longo prazo, a efetivação de pesquisas, se você não tiver uma continuidade e uma regularidade de financiamento. Então, você quebrar financiamentos, nem que os governantes achem que isso é por curto prazo, o estrago pode ser muito grande, porque você desmobiliza equipes, por exemplo. Imagina o que é você parar de pagar a bolsa de um aluno. Ele para de fazer aquele mestrado, mas aquele mestrado, uma parte daquele trabalho dependia também um doutorado. Aquele doutor, se ele também ficou sem bolsa, toda a pesquisa é desmobilizada. Então, não é uma questão de você dizer que é uma questão ali pessoal, ela também é. Ela é uma questão social, também é. Mas para a pesquisa, descontinuar um grupo de trabalho é gravíssimo. Você atrasa, às vezes, não um ano, às vezes 10, porque aquele conhecimento estava naquela pessoa e por mais que ela tivesse transmitido, ela fazia parte daquela equipe, ela tinha uma parte importante naquela equipe. Portanto, a desmobilização de financiamento é gravíssimo para o futuro do país. Pode ser que a gente não note no curto prazo, mas no médio e longo prazo, certamente, nós vamos sentir. Lied, qual foi o momento mais significativo na sua carreira? Olha, na verdade, eu tenho vários momentos significativos na minha carreira. Muitos, muitos, de verdade. Ter ido para a Suíça, quando eu fiz parte do meu mestrado e depois retornei para o doutorado, foi muito importante, já no começo da minha carreira. Por quê? Lá eu aprendi que os projetos de pesquisa, eles não eram só focados naquele avanço que você faria, mas você tinha que olhar o entorno. Foi a primeira vez que eu ouvi que um projeto de pesquisa tinha uma preocupação com o meio ambiente. Foi a primeira vez que eu ouvi que o projeto de pesquisa de engenharia impactava na sociedade e você precisava organizar a sociedade que estava sendo impactada e beneficiá-la. Então, foi a primeira vez que eu vi os vários atores que interagiam ou seriam impactados por uma pesquisa. Isso foi muito bom para mim, muito bom, porque isso me rege ainda na minha vida, né? Quem está sendo incluído, quem está de fora e o que nós estamos fazendo, como estamos impactando em curto, médio, longo prazo e qual é a nossa contribuição social e tecnológica. Isso foi muito bom para mim. E eu tenho vários momentos na Poli que foram muito importantes para mim, muito importantes. Coordenar um laboratório, tornar a coordenadora foi muito importante. Ter feito os meus concursos e entendido a minha progressão na carreira, chegar professor titular e a minha carreira de gestora são momentos muito marcantes na minha vida que contribuem, vamos dizer, para o meu ser, não só para a minha carreira profissional, mas para mim, né? Eu tive que fazer vários aprendizados na minha vida, ler e estudar assuntos diferentes. E isso foi sempre muito bom. Eu sempre tento extrair dessas experiências o melhor, né? Há sempre fatos marcantes tristes na minha carreira, né? Difíceis e tristes, mas a gente balanceando tudo, não há dúvida que eu tenho muito mais momentos positivos do que os negativos, mas não tem nem comparação. Lied, você como membro da comunidade científica, como acha que ela precisa se organizar para enfrentar os desafios da atualidade? Olha, eu acho que a academia, como um todo, pode contribuir muito com os problemas da atualidade. Basta a gente perceber a questão toda das mudanças climáticas. Ela envolve
uma transversalidade de conhecimentos imenso. Não só, por exemplo, da sociologia, da comunicação, da engenharia, da física, da matemática. Ela envolve todo mundo, a universidade inteira, quando a gente... legislação, saúde, né? Então, veja que quando você pega os problemas que a gente passa, eu acho que a engenharia, do nosso lado, a engenharia, ela pode contribuir com muitos. Muitos você vai ver que diretamente tem contribuição da engenharia. E outros são contribuições que podem não parecer que a engenharia contribua, mas contribuem muito. Então, por exemplo, nas mudanças climáticas, como reduzir emissões? São processos. Muitas vezes os processos de engenharia que podem ser mudados e mudar as emissões. Então, emissões veiculares, muita coisa está relacionada à engenharia, e com isso também na saúde. A gente pode, por exemplo, toda a área de infraestrutura do nosso país passa pela engenharia, né? O beneficiamento das pessoas, a mobilidade das pessoas, a energia, né? O consumo energético regulado, tudo isso são, vamos dizer, pontos, são atividades também relacionadas à engenharia. A beleza da atualidade é enxergar, não que tenha mudado, mas enxergar que as áreas se interagem e há uma interdisciplinaridade. Sempre houve, porém, isso veio à tona agora com muita força. Sempre houve, no passado, há milhares de anos, tudo era interdisciplinar. Porém, hoje, a gente reconhece essa interdisciplinaridade. E não adianta só reconhecer, precisa trabalhar junto. Então, as coisas precisam, os projetos e todos os planos que a gente faz, a gente tem que sempre lembrar que eles são interdisciplinares e com quem e quem a gente deve chamar para trabalhar em conjunto. E Ed, você sempre teve na dirigência, ou sempre atuou como dirigente de alguma forma. O que você mais gosta dentro desse cargo? Olha, eu gosto muito da interação com as pessoas. Eu gosto muito de perceber se uma ação que a gente faz impacta positivamente nas pessoas, motivam as pessoas. E se aquelas ações que a gente faz impactam em algum benefício que a gente possa gerar, seja para a sociedade, seja para a tecnologia, para qualquer que seja. Então, quando assim eu vejo que aquele esforço de trabalho gerou benefício, não tem reconhecimento melhor. Então, é nessa mensuração dos benefícios, que muitas vezes são imensuráveis, né? Mas é nessa mensuração que a gente percebe que, pô, valeu a pena trabalhar, valeu a pena virar uma noite, valeu a pena a gente trabalhar tanto e falar com tantas pessoas para tentar resolver um problema, né? Tem insucessos? Não há dúvidas, todo mundo tem insucessos. Há atitudes que poderiam ter sido diferentes, muitas. Eu olho para trás e falo, puxa, podia ter feito isso aqui diferente. Sem dúvida, a gente sempre precisa fazer esse balanço e ser honesto com a gente mesmo, né? Mas isso é que me atrai muito na gestão, é poder falar, puxa, isso aqui está nas minhas mãos, por que eu não faço, né? Se isso está nas minhas mãos e eu posso motivar pessoas para fazerem junto, olha que maravilha, vamos fazer, né? Eu acho que isso daí é a melhor coisa do gestor, ele não fazer aquilo só para si, né? Ele está fazendo para que as coisas andem, né? Esse é o papel do gestor, sobretudo, não é o gestor, sim, ele tem aquela função operacional, administrativa, mas o importante é a liderança. Então, o líder, ele tem que carregar com ele, não é um fardo, mas é um compromisso, né? De pensar no grupo. Esse é o líder,
né? Ele pode ser um líder nato ou um líder que se desenvolveu. A gente precisa desenvolver líderes, né? Para poder que o mundo ande e seja coordenado. Precisa ter cuidado com os líderes autoritários, né? Há líderes excelentes autoritários. Então, precisa saber até onde vai a sua liderança e até onde e aonde começa o seu autoritarismo. Isso precisa sempre estar muito claro e as pessoas precisam estar sempre preocupadas com isso. Não quer dizer que não façam, não exerçam, às vezes, um autoritarismo, mas ela precisa estar preocupada com isso. Opa, aqui eu passei do limite do que era a liderança positiva, né? Você acredita que existe ruído de comunicação entre a comunidade científica e toda a sociedade? Quais maneiras para melhorar isso? Acho que tem sim. Eu acho que ainda não fazemos bem a comunicação do que nós fazemos. Existe, eu acho que um certo despreparo e preconceito de que a gente precisa investir em comunicação. Você não deve pegar 100% dos seus recursos para investir na minha área, para obter uma tecnologia. Você tem que ter também algo em investir na comunicação. Isso é cada vez mais claro, porque se você não comunica aqueles que serão impactados pelo que você está fazendo, direta e indiretamente, se você não conta para a sociedade o que você faz, se você não conta os benefícios do seu trabalho, como que você quer que a sociedade reconheça? Não adianta você sair culpando todo mundo. Há culpas, sem dúvida, mas também há culpa nossa. A gente precisa, primeiro, aprender que a gente precisa se comunicar. Aprender que existem pessoas profissionais da comunicação e elas sabem traduzir o que você está falando para a sociedade. Muitas vezes o que você está falando é claro para você do ponto de vista tecnológico, para aquele da sociedade, que é um leigo naquele assunto, ele não sabe. Nós temos profissionais para isso. As pessoas precisam reconhecer os profissionais. Eles não são, os engenheiros não sabem tudo. Essa é algo que as pessoas precisam aprender. Eles não conhecem lei, eles não conhecem o marketing, não conhecem a comunicação. Por isso que existem os profissionais. E a interação entre os profissionais é importantíssima para a gente poder comunicar o que a gente faz. Eu acho que a gente não comunica bem. Comunicamos hoje melhor, mas não comunicamos bem. Porque eu me lembro que na Suíça, eu estive lá nos anos 80. Quando você falava que você era da universidade, a sociedade reverenciava a universidade. A sociedade reconhecia na universidade, na escola politécnica lá, o valor. Ela reconhece que ela paga muito para manter aquela escola. Ela conhece os valores. Ela coloca na escola politécnica lá de Zurique muito mais recurso do que coloca na nossa. Mas ela reconhece que precisa. E ela reverencia o que a universidade e a escola fazem por ela. Isto, você precisa preparar a sociedade para isso. Não é da noite para o dia. Então, a comunicação com a sociedade é importante. É uma educação, isso faz parte da educação das pessoas e da sociedade. Uma sociedade que não é educada não reconhece que a geração de conhecimento, tecnologia e inovação está ligada à universidade. Então, tem um problema de comunicação e cultura, né? Mas a gente não pode achar que vai ser assim para sempre. Se os outros venceram e explicaram para a sociedade seu valor, a gente também pode fazer. Professora,
Considerando a sua história e as suas perspectivas de futuro, tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou ressaltar? Olha, eu tenho tantos sonhos ainda por realizar, e eu, assim, persigo a excelência, né? Eu tenho muitos sonhos de realizar, assim, de ver, por exemplo, uma escola de engenharia com mais mulheres, né? Só por um capricho? De maneira alguma. Pelo fato dela ser aberta e as meninas entenderem que a engenharia, ser engenheira é algo que pode ser de mulher, de homem, pode ser, depende só da sua capacidade, do seu talento, da sua vontade, do seu dom, e não porque você é de um gênero ou de outro. Então, esse é um sonho, trabalhar por esse sonho. Eu tenho muitos sonhos na minha vida. Toda a minha área de pesquisa é uma área de sonho. Eu trabalho com infraestrutura de transportes. Eu quero ver esse país com mobilidade para as pessoas e para as cargas. Eu quero ver riqueza. Eu quero ver um país competitivo, não pela competição, mas pela riqueza da sociedade. Então, eu tenho muita coisa ainda para fazer, espero ter muita saúde para poder fazer, e quero apoiar os grupos que querem fazer, os grupos de inteligência artificial, todos os grupos de saúde, engenharia, junto com a saúde, as pessoas que fazem energia limpa. É isso, eu quero apoiar isso. Eu tenho tantos sonhos que, assim, eu gostaria de ainda viver muito tempo e ter muita energia, muita saúde para poder fazer pelo menos parte desses sonhos e, assim, não deixar lixo por aí, a gente reciclar, a gente saber fazer isso, e engenharia sabe fazer isso e pode contribuir tanto. Eu, assim, sou otimista com o futuro, eu sei que ele vai ser difícil, ele é difícil para os jovens, mas quando eu entro numa sala de aula e vejo meus alunos, eu tenho confiança no futuro. Eu sei que eles são capazes, eles estão hoje com uma capacidade diversificada, né? É claro que as carreiras são diferentes, serão diferentes no futuro, mas eu gostaria de ajudar os meus alunos a enfrentar essas diferenças que nós vamos ter de uma maneira mais suave, né? E que eles possam ser muito felizes. Se eu puder transmitir que a gente consegue ser muito feliz trabalhando e fazer do seu trabalho parte da sua felicidade, puxa, isso daí já me deixa muito contente. Agradecemos novamente a presença, professora Eliede. Obrigada. Eu que agradeço vocês por toda essa entrevista, por essa oportunidade, e vão em frente, que vocês estão fazendo um trabalho sensacional e importante para a sociedade como um todo. Obrigada por vocês. Obrigada. Nossa equipe é composta por coordenação e pauta, Mariana Marques. Pesquisa, Fred Afanasenko. Roteiro, Marina Bittencourt. Produção e edição, Letícia Tanaka. Apresentação, Tawane Barra. O vídeo também está disponível no site www.usp.br/cje/index.php/tv/. Obrigada.